vergonha, fora para Felipe Luiz, fora o quê? Né? Sei lá. Veja, para usar a metáfora do Marrinha, eu diria que o Felipe Luiz virou abóbora muito cedo. Muito cedo. Tinha que dar mais tempo para ele. Mas essa é uma boa questão. Você que sente a coisa mais de perto aí, Marrinha. E se o Flamengo perder o título para o Fluminense? Qual será a reação da nação? Olha, a atitude que o BAP e o Boto, mais o BAP até do que o Boto tomaram, que foi uma atitude muito de, olha, uma intervenção forte por um entendimento de que não estava funcionando mais essas coisas todas de desgaste que eu citei ali da relação. Chamou muito para eles a temporada, né? A partir de agora, a temporada é 100% responsabilidade do BAP, né? Não costuma ser um papel que ele se sente desconfortável, ele gosta disso. Mas o fato é, pro bem ou pro mal, o que acontecer daqui até o fim do ano ele vai ser cobrado pela torcida. Acho que não tem como fugir dessa realidade. Quando você faz uma intervenção tão forte quanto essa, você está chamando para si as próximas medidas. Eu acho que, por exemplo, o Leonardo Jardim, nessa final, ele vai ter. Não sei que ele faça uma substituição mais absurda, tire um goleiro para botar um atacante no lugar, ele não vai ter responsabilidade muito diminuta no resultado final do que vai ser o jogo, né? Então eu acho que o BAP vai ser, a partir de agora ele passa a ser o personagem que vai ser mais cobrado pelo restante da temporada do Flamengo, inclusive nessa final contra o Fluminense. Agora, o Marrinha, o Felipe Luiz estava demitido antes do jogo, 1-0, 5-0, 8-0, né? Porque, inclusive, o Leonardo Jardim chegou ontem às 5 horas da tarde no Brasil, em Belo Horizonte, um voo direto da TAP. Chegou às 5 horas da tarde em Belo Horizonte. A justificativa seria o casamento da filha ou do filho do Pedrinho, presidente do Cruzeiro. Mas, enfim, tá na cara. Chegou com a mulher e com o empresário. Pombas. O empresário é o empresário do Abel, né? Ele tá aqui no Brasil o tempo inteiro, né? O Cajuda, né? E também do Arthur Jorge. Ele vem aqui e faz uns 3 negócios, bota um técnico em cada lugar, né? Quando vem no Brasil. Mas eu concordo contigo, né? O que aconteceu, Juca? A cronologia é simples. Teve aqui aquele desgaste todo da renovação. O Felipe já entrou na temporada tendo que se provar o tempo inteiro. Quando tiveram os 2 resultados ruins, o BAP já tinha decidido que ia demiti-lo. Era para ter caído ali pós-Lanús. Segurou, por que segurou? A única explicação é que estava buscando técnico e acertando. Ele já tinha um contato anterior com o Leonardo Jardim, no final do ano, ele já tinha aberto uma nova porta. Leonardo Jardim estava dizendo assim, não, só volto a trabalhar em março. Curiosamente, que se encaixou exatamente no período ali que estava posto do Flamengo, né? Então, Mas jamais num clube brasileiro, provavelmente numa seleção nacional. E é isso que ele vem para o Flamengo. É uma seleção internacional, mas tudo cheio de então, assim, ele já estava demitido antes, é verdade. Na terça-feira eu ouvi várias mensagens subliminares ali que davam um cheiro de feijão queimado, né? Que a gente poderia dizer, né? Aquele cheiro da panela que você começa a ver que alguma coisa desandou ali. E já estava decidido, podia ter sido depois do Lanús. Segundo eu soube, ficou uma discussão, algumas pessoas tentando convencer o Papo e tal. E teve esse andamento do técnico, não ia dar para fechar com o Leonardo Jardim numa manhã, né? Obviamente que ele já estava negociando antes. Por isso que eu acho que poderia ter sido escolhido outro momento para fazer a demissão do Felipe. Não precisava ser depois do jogo, depois da coletiva, né? José Trajano, provavelmente ainda no correr deste E o Renato não vai aqui, Ju? O Renato não vai. Isto, provavelmente durante esse nosso cartão vermelho, seremos capazes ainda de voltar a tocar na questão Felipe Luiz, até porque vamos falar do Fla-Flu decisivo. Mas temos aí esta dança das cadeiras. Renato Gaúcho no Vasco. Eu tendo a dizer que isso significa, no mínimo, que o Vasco não cai. Mas daí eu me lembro,
O Renato Gaúcho já caiu, não caiu, Marrinha? Com o Fluminense? Já caiu. Sim, ele foi rebaixado. Foi aquele ano do. Cara, é aquele ano que ele diz que ia brincar no Brasileiro, mas ele foi rebaixado mesmo, que ele disputa a final da Libertadores em 2008. Só que eu não lembro se ele cai de fato ou ele briga contra o rebaixamento até o final, Juca. Vou tentar achar aqui Fluminense Dá uma, 2008. Eu acho que ele acaba não caindo, mas eu dá não uma sei se ele já olhadinha foi rebaixado em outro ano. enquanto o Zé Trajano me dá a opinião dele sobre o que significa Renato Gaúcho no Vasco. Não caiu, Sobrou, Juca. já foi 2008 não caiu. Não caiu, olha aí. É a terceira vez que ele vai dirigir o Vasco. Aliás, os treinadores, entre eles, reclamam muito que são demitidos, mas esses treinadores de linha de frente, de Série A, até de Série B, primeiro fazem contratos e ficam. A multa sempre é altíssima, né? Não sei se recebem, mas a multa, no caso do Felipe Luiz, são 3 meses, mas ganhava muito bem, parece que são 6 milhões, 2 milhões por mês. Mas esquece o Felipe Luiz agora, vamos falar de outro. Mas eu não sei se em qualquer outra profissão seria uma falta de ética você ser demitido e já ter outro cara no teu lugar minutos depois, já ter tramado a sua queda. Isso no jornalismo, no funcionalismo público, sei lá, qualquer situação. Mas no futebol isso Mas acontece comum. direto no jornalismo, né, Trajano? Também acontece. A gente não pode falar muito da nossa indústria, não. Acontece direto no jornalismo, né? Não, mas eu estou dizendo isso. Isso acontece no jornalismo. É impressionante. É impressionante. Mas no jornalismo, quando acontece, é taxado de falta de ética. Esse canalha entrou no meu lugar. O cara que não vale. Tá vendo aquele cafajeste? Entrou no lugar do outro, não esperou nem ir embora pela porta fora. No futebol, não. No futebol, com a maior cara de pau, eles assumem no lugar do outro como se nada tivesse acontecido. Você vê, o Leonardo Jardim não estava arrumado com o Flamengo? Estou citando o caso mais recente, mas isso acontece aos borbulhões aí. O caso do Renato. O Vasco, tal. Fala, Gil. Não, você levantou o dedo, você ia falar? Não, sim, porque o Rubão está me avisando aqui, como eu desconfiava, o Renato caiu com o Vasco em 2008. Tá. Então ele vai levantar o Vasco. Ele caiu em 2008. Se caísse, não sei o quê, e caiu. Tá. Ele caiu com o Vasco em 2008 e, sei lá quantos anos depois, ele tenta levantar o Vasco, né? Não sei quantos anos depois. O Vasco dá uma bagunça. 18. O time do Vasco é uma bagunça. A gente tem visto aí. Agora, o Renato vai tentar aquele estilo dele, ganhar no vestiário, conversa com o jogador, aquele jeito. Estava no Rio dando sopa, jogando futebol, né? Tentaram uma primeira proposta, não deu certo, segunda proposta não deu, na terceira, que aumentou a grana, a situação e tal, ele topou, porque afinal de contas ele também não queria ficar muito tempo parado, estava muito tempo parado. É sopa no mel para o Renato. Daí mora no Rio, não é? Vasco, conhece ele a casa, conhece o futebol carioca, conhece o futebol brasileiro, já teve bons momentos, já teve maus momentos. Não, fica um ponto de interrogação se ele vai conseguir levantar o Vasco. O Vasco é uma bagunça deixada pelo Fernando Diniz. Mas eu acho que como ele tem esse papel, né, de motivador, e você tem outros times bem mais fracos do que o Vasco, né, e está pegando na terceira rodada, eu tenho para mim que a missão de que o vascaíno não sofra esse ano, ele será capaz de cumprir com fidelidade. Mas já que você está com a palavra, Zé, eu gostaria de mudar de assunto de pato para ganso. Nesse momento, depois voltaremos aos estaduais, eu queria que você me desse